último 4 de janeiro foi celebrado o Dia Mundial do Braille, sistema de escrita criado por Louis Braille, um francês que nasceu em 1809. Para as pessoas que têm deficiência visual, ele representa uma forma alternativa de acesso à informação e ao conhecimento e, portanto, facilita a inclusão e a participação na sociedade. Isso aí, para falarmos mais sobre o sistema Braille, recebemos aqui no estúdio Renata Scherer, especialista em educação especial, Flávio da Costa, vice-presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo, também conosco, Deluni Siqueira, que é professora e coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção em Braille de Canoas. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, para a gente começar então, Renata, explica para a gente em que consiste o sistema Braille. Bom dia. O sistema Braille ele é composto por nós chamamos de célula Braille, que tem 6 pontos. Esses 6 pontos em alto relevo vão fazer uma combinação que tu pode fazer todo o sistema, todo o alfabeto, o sistema numérico, inclusive as notas musicais. Então, a partir desse sistema, da combinação desses 6 pontos, tu consegue fazer a combinação do alfabeto e tu vai poder fazer a leitura e a escrita de palavras. Bom, e com o Braille, né, a gente sabe que muitas pessoas ganharam maior independência, autonomia também, né, segurança. Flávio, eu queria saber então de ti, né, se foi assim contigo, conta um pouco o primeiro contato que tu teve com o Braille. Bem, eu comecei a frequentar a DEVS em 2005. Logo no primeiro dia, a professora de Braille já me convidou para fazer o curso. Para surpresa minha e dela também, eu memorizei o alfabeto Braille em 1 hora. Nossa. Depois foi só praticar e escrever bastante, ler bastante, até aprender todo o sistema de leitura, né? E tu teve alguma dificuldade, ou pelo visto não, né? Porque com 1 hora, né, fazendo, mas existem algumas dificuldades na hora de aprender o Braille? Isso é muito de cada um tem um ritmo, né? Felizmente, eu não tive maiores dificuldades, porque até pela busca, pela necessidade que eu tava querendo mesmo aprender, né? E foi muito rápido para mim. E, Deluni, vamos falar um pouquinho sobre, então, o teu trabalho como educação especial também, né? E se realmente você vê as pessoas tendo mais independência a partir do aprendizado com o Braille. Sem dúvida, o Braille é fundamental para a pessoa que tem a deficiência visual, porque ele não pode depender das tecnologias. E se a tecnologia falha? Ele tem que ter o Braille. A comunicação dele escrita é o Braille. Então, existe até uma campanha de não deixe o Braille morrer, né? Tem uma frase que surgiu não sei de onde, mas é muito importante que o aluno, desde pequenininho, ele comece a aprender o Braille, porque ele vai ter autonomia, independência e autonomia. Uhum. E, Renata, explica pra gente, então, um pouquinho sobre esse processo de aprendizagem, né? Que nem o Flávio comentou, ele aprendeu em 1 hora. É sempre assim, não é? Como é que funciona? Bom, é que nós vamos ter diferentes formas de aprendizagem. O Flávio, tu já sabia o alfabeto e depois tu foi aprender o Braille. Exatamente. Então, a criança, quando ela nasce cega, ela não conhece o alfabeto. E a gente sabe que as crianças hoje, quando elas entram na escola, elas já têm todo um contato com o mundo letrado, com diferentes placas, marcas. A criança cega, ela vai ter que ter, desde muito pequena, a gente fala desde a educação infantil, se ela tiver o contato com o Braille, quanto mais cedo ela puder ter o contato, ela vai aprender de forma mais natural e de forma mais fácil. Mas a gente tem que considerar tanto a aprendizagem da criança cega como da criança vidente tem as suas especificidades. Então, quanto mais cedo for a inserção e for o conhecimento dessa criança do Braille, mais fácil vai ser aprendizado. Mas também a gente tem que considerar a especificidade de aprendizagem de cada aluno. E, Flávio, é grande o número de pessoas que chegam até a DEVS interessadas no Braille? Quais são, então, as dicas, orientações que vocês passam para as pessoas que vão buscar o Braille? Bem, a DEVS tem um cadastro de em torno de 400 associados. Uma grande parte que é baixa visão e uma outra boa parte são cegos. E na medida das nossas possibilidades, a gente oferece o aprendizado em Braille, sim. A pessoa nos procura, é feita uma entrevista com a assistente social, aí vai para uma fila de espera, né? E com o tempo a gente vai suprindo a necessidade de cada associado. Certo. Bom, e Renata, existe alguma outra maneira, né, além do Braille, para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso, então, a livros, enfim, ao conhecimento? Bom, a gente tem também a questão dos livros
que tu pode escutar os livros, né? Então, a gente tem vários projetos do MEC que tem distribuído tanto os livros em braille quanto os livros em áudio. Então, tu pode escutar, eles também têm disponibilizado notebooks. Então, existe também essa proposta. Mas a gente também tem que perceber a importância do braille, como a gente ensina para as crianças, a gente ensina a escrever também com o lápis e com a caneta, não ensina direto no computador, mesmo que elas tenham todo esse acesso à tecnologia com notebooks, tablets. Para a criança cega também, o braille vai ser importante e vai desenvolver uma série de habilidades e competências. A gente não precisa excluir a tecnologia, eu acho que a gente tem que aliar a tecnologia para facilitar o aprendizado. E o cego também pode poder ter a opção, a gente não pode só excluir agora o livro em braille para só substituir pelo áudio. Eu acho que a gente tem que ter as duas opções. Mas existem, sim, vários livros já em áudio disponíveis para os alunos cegos. É interessante, né, Joyce, que a Deluni aqui trouxe, veio uma camiseta, né, com o alfabeto Braille. Quem está nos vendo pela TV Unicinos pode meio que acompanhar ali também, né, dar uma olhadinha ali no alfabeto Braille. Pode explicar para a gente um pouquinho também como é que funciona isso, para quem é leigo no assunto também? Como nós, por exemplo. Dá para ter uma ideia ali, né? Que a Renata falou, a cela Braille, então aqui a gente tem a cela Braille, né? 6 pontos, então aqui, ó, o ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a letra A é o ponto 1. Então dá para anotar aqui. E aí vai toda a codificação, né? Ponto 1, ponto 2 é a letra B, ponto 1, ponto 4 é a letra C, 1, 4 e 5 letra D, 1, 5 e assim. E assim vai indo. Bom, e agora nós vamos conferir então o depoimento da Regina de Oliveira, que é coordenadora de revisão de Braille na Fundação Dorina Novil para Cegos e que tem parceria com mais de 7.000 instituições no Brasil. A Fundação produz livros acessíveis em 3 formatos, no formato digital, no formato Braille e formato falado. E esses livros, então, são distribuídos para pessoas cegas com baixa visão de todo o Brasil. E produzimos também alguma coisa em fonte ampliada. E trabalhamos em parceria com organizações de todo o Brasil, né, dando treinamentos, fazendo todo um intercâmbio, né, de experiências, de material, para que essas pessoas também possam atender as pessoas cegas em outras regiões. Isso é muito importante porque como a conquista da escrita foi uma das maiores conquistas da humanidade, então permitir que as pessoas cegas tenham acesso ao conhecimento, à informação, ao lazer, à cultura, por intermédio de livros em todos os formatos é muito importante. O Braille é importantíssimo na alfabetização de crianças cegas, para que elas aprendam ortografia, para que aprendam a simbologia científica. Então, todo esse trabalho da Fundação é um trabalho de grande importância para a autonomia e para a independência das pessoas cegas e com baixa visão. Legal, o depoimento foi gravado aí por Skype, né, pra gente aqui pro Conexão. E Flávio, a Deves, ela é parceira da Fundação Dorina Novil, né? Como é que funciona essa parceria? Vocês têm alguns livros também ali em acervo? Bem, a Deves sim é parceira da Fundação Dorina. Nós temos uma biblioteca em Braille com cerca de 1.200 livros. Periodicamente chegam novos livros para nós, vindos da Fundação Dorina Novil. E temos em áudio também em torno de 600 volumes. Bacana. Bom, e Deloni, nesse núcleo, então, de apoio pedagógico, né, e produção em Braille, vocês também fazem a produção, né, desses livros. Como é que funciona a produção de vocês? Sim, nós produzimos em Braille, em tipos ampliados e em tecnologia MacDaisy também. O texto acessível e em tecnologia MacDaisy. O que seria essa tecnologia para a gente entender? A tecnologia MacDaisy, ela utiliza o padrão DAISY, foi uma adaptação do MEC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro que criou o MacDaisy, né, por isso o MEC, e DAISY do padrão DAISY internacional, e ele permite sincronizar o texto com o áudio. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele ouve o texto, ele, se tem baixa visão, pode ver e dependendo do grau de perda de visão dele, ele pode aumentar a fonte, mudar o contraste. Então, ele pode também... eu quero voltar na página 5. Ele pode voltar na página 5. Os outros livros não permitem que ele volte, né? O livro em áudio não permite que ele volte. Ele vai ter que começar tudo de novo. Então, essa tecnologia... Nesse ponto, ela é muito boa. E nós utilizamos na rede, né? Os nossos alunos têm notebook e nós disponibilizamos esses livros, os livros didáticos e até os paradidáticos, livros de
de leitura também a gente disponibiliza em tecnologia Make Daisy. E esses livros didáticos, eles são produzidos conforme os professores pedem, solicitam para vocês? Existe um acervo nacional, que nós somos 56 centros no país, 55 mais o IBC, e cada um ficou responsável por uma coleção. Então, esse acervo, se eu quero um livro de geografia do autor tal, eu entro no acervo e pego essa obra que foi produzida em um outro estado, em um CAP ou um NAPB, um NAPNE de um outro estado. Então, existe um acervo nacional. Nós já fizemos isso em 2010, começamos em 2010. Que bacana. Então, que a produção em braille é diferente. No núcleo, o professor ele pede o material, ele manda o material e pede aquele capítulo, aquele material, manda no livro, e nós, então, produzimos em braille ou em tipos ampliados, dependendo do caso. Legal. E, Renata, como é que funciona nas escolas o ensino e a disponibilidade de livros, então, para crianças que são cegas? Bom, como a nossa colega estava falando, esse material ele tem que ser produzido em parceria, ou com centros, ou com as salas de recurso. Hoje, nós temos salas de recursos multifuncionais, que são tipo 2, que o MEC chama, que vem tanto com impressora em braille, como em máquina em braille. Então, o aluno ele vai ter o atendimento complementar nessa sala de recursos, onde vai ser produzido o material didático para ele. E não é só a questão do material em braille. Por exemplo, essa sala vai ter um globo adaptado. Se o professor ele vai estudar a questão do mapa do Rio Grande do Sul, então essa sala de recursos ela vai produzir com diferentes tipos de materiais, vai poder produzir material adaptado para esse aluno ter acesso ao conhecimento. Que o grande objetivo do atendimento educacional especializado é eliminar as barreiras para o aluno ter acesso ao conhecimento. Então, esse professor especializado vai, junto com o professor da sala regular, produzir materiais para esse aluno poder ter acesso ao conhecimento, seja em braille, seja em áudio, ou seja, com a criação de diferentes recursos que hoje a gente já tem disponibilizados e tem várias pessoas criando e pensando para eles poderem ter o acesso ao conhecimento. Bacana. E, Deloni, vocês também prestam consultoria, né, para escolas e para salas de recursos em relação à parte principalmente tecnológica, né? Quais são os desafios que os professores têm nessa parte? É que os professores, eles têm a tecnologia nas escolas, mas eles ainda não estão capacitados a usarem essa tecnologia. Então, eles recorrem a esses núcleos, esses centros, e então a equipe vai até a escola e instala o software, se for um leitor de tela, por exemplo, instala o tocador Make Daisy e orienta o professor como usar, né, usar com o aluno. Então, nós instalamos os programas e orientamos os professores e os alunos no uso dessa tecnologia. Sim, porque também tem esses desafios, né, da tecnologia. Muitas vezes domina o braille, mas quando chega na hora da tecnologia. Exatamente. E nós temos parcerias também com as escolas estaduais, então a gente trabalha em conjunto. E nós estamos linkados todos no Brasil, a gente se comunica sempre. Então, o que falta em um centro, o outro supre, né? Olha, eu estou precisando de um livro tal, assim, de matemática do autor tal. Aí alguém manda para a gente já prontinho, formatado, em braille, a gente só imprime. Então, se a gente não trabalhar em equipe, nada funciona. Né? Isso é ótimo. Para encerrar, então, Flávio, você acha que ainda falta material para auxiliar nessa independência, então, né, do deficiente visual, através da leitura, sem esses intermediários? Pois é, esse material existe. O próprio MEC disponibiliza, através de parcerias, como a Pelomi e a Renata já falaram. O que mais falta realmente é a formação e capacitação dos professores, desde a escola infantil, desde o início da alfabetização da criança cega. Quanto mais cedo ela for alfabetizada, melhor, mais rápido ela aprende. Então, não temos professores o suficiente com essa formação. Né? Bom, então quem quiser saber mais sobre a ADEV de Novo Hamburgo pode entrar em contato pelo telefone 3066-8196 e com o Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille pelo e-mail nappbcanoas@gmail.com. Bom, e qualquer pessoa também pode entrar em contato com a Fundação Dorina Novil para solicitar, então, esse material que é produzido por eles. E, para saber mais, é só acessar o site fundaçãodorina.org.br. Isso aí. Bom, a gente agradece, então, a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações e até a próxima.